mas o objetivo é que todos respondam as perguntas. Então, eu posso passar a palavra ao relator, deputado Rubens Bueno. Eu estou fazendo todo o esforço para conseguir te liberar. Muito bom. Senhor presidente, você está indo muito bem. Convidados, senhores deputados, senhora deputada. Olha, eu vi aqui a exposição do corregedor do Conselho Nacional de Justiça e anotei aqui alguns pontos que ele fala da nomenclatura. Em outras palavras, não existia nomenclatura em algo que pudesse chamar de parecido. Eu entendi que não há clareza, ou não houve até então clareza nos gastos com o pessoal, especialmente em auxílios e situações colocadas. Notei claramente a palavra que o senhor disse, que eu também entendo que tem que ser assim, que o teto tem que ser respeitado, e parece que não está sendo respeitado. O senhor fala do auxílio moradia, decisão do STF. E aí agora eu entro um pouco aqui na discussão. Nós temos aqui consultores da Câmara Federal, excelentes profissionais, assessores da nossa bancada, assessoras da nossa bancada, excelentes profissionais, e nós nos reunimos sempre às terças-feiras, às 9 horas da manhã. E vamos debater o assunto do dia, ver as exposições, saber do que vamos discutir, qual é a linha do trabalho da comissão, do presidente, do relator. E é evidente que nós vamos decidir isso no conjunto dos membros da comissão. E o que chama a atenção é que, por uma liminar de um ministro do Supremo Tribunal Federal, começou a pagar auxílio moradia, inclusive os atrasados. Por uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma liminar, começaram a pagar auxílio moradia para a Justiça, o Poder Judiciário. Querem saber do número? E aí a consultoria nos trouxe o número. Poder Judiciário, as despesas com auxílio moradia passaram de 3 milhões de reais em 2009 para 307,6 milhões ao final de 2016. De 3 milhões em 2009 para 307,6 milhões em 2016. Uma variaçãozinha assim de mais de 10.000%. Por uma liminar. Com todo respeito, e aí não estou aqui de forma alguma, e não vou tratar aqui de... Mas não pode uma liminar de um ministro supremo tomar uma decisão do Poder Legislativo. Não pode e não deve. Ele não é senador, não é deputado, não passou por discussão de comissão permanente da Câmara, não passou pelo plenário da Casa, daqui e do Senado. Isso aqui, aí chegamos a tanto. Então, qual é o orçamento da República que, num período desse, cresceu 10.000%? Qual é a receita da União que cresceu 10.000% nesse período? Estou dizendo isto, e aqui não é que parece que não há um cuidado com o dinheiro público. E eu vi uma intervenção da deputada Ieda Cruzius, foi nossa ministra, a governadora, que no orçamento do Estado em que ela governou, quer dizer, se privilegia o pagamento de servidores do Legislativo e do Judiciário. O Executivo fica para um outro momento, se tiver dinheiro. E não está correto isso. Que república é essa? Não está correto isso. Então, eu faço aqui, com quem eu tive a honra de conversar já antes de instalar a comissão, com o nosso presidente Benito, com o presidente da Casa, Rodrigo Maia, e nós começamos a buscar aqui alguns caminhos. Quando o senhor trata aqui destas decisões tomadas pelo CNJ, eu começo a me animar, sabe? Começo a ficar mais animado. Mais animado. Mas ainda, ministro, ainda acho que é pouco. Ainda acho que é pouco. Nós temos que buscar formas, como o senhor mesmo disse, com clareza, com transparência,
e cujas informações sejam colocadas aquelas adequadas à leitura da sociedade, não só a leitura de um técnico que precisa ser contratado para fazer a leitura. Tem que ser, como é que se faz isso para chegar a essa decisão, a essa situação? E, finalmente, é uma pergunta, por que é que de uma liminar se autorizou o pagamento, voltou-se ao passado, trazendo este tamanho de gastos para o poder público, e não houve nenhuma outra decisão que viesse dizer, não, isso não podia ter acontecido, alguém vai ter que devolver o dinheiro. Então, quero colocar essa pergunta ao senhor, mais uma vez, dizendo do respeito que tenho, mas nós precisamos buscar esclarecer, porque notícias nós temos toda hora. Esta semana mesmo, eu vi uma reportagem do SBT sobre o Tribunal do Rio de Janeiro. Eu não vi nada mais escandaloso que aquilo que eu vi nessa reportagem, se tiver fundo de verdade, e acredito que tenha. Não ia ter tamanha responsabilidade para não trazer a público uma reportagem daquela. Então, senhor corregedor, quero crer que nós estamos aqui com o mesmo objetivo, de nós construirmos uma alternativa, cuja alternativa, votada pelo Congresso Nacional, e não deliberada legislativamente pelo Poder Judiciário, e por nenhum outro poder, possamos dizer aquilo que é o Parlamento. Quem dá a última palavra sobre a lei é o Poder Legislativo, até nas questões dos vetos, quando aqui são colocados para ser apreciados e depois passados pelo Poder Executivo. Então, deixo a Vossa Excelência essa pergunta, e com relação ao orçamento, até quando, qual é o limite, como é que vamos tratar isso, para saber. O senhor falou, inclusive, de agora ter aí essa publicação desses auxílios, etc. Sim, mas nós precisamos começar a discutir valores, porque senão nós vamos ter dificuldade cada vez maior em outros setores da administração pública, quando tem que atender a uma demanda única de um crescimento desse tamanho, como estou mostrando ao ministro, nosso convidado, corregedor do CNJ. Muito obrigado, deputado Rubens Bueno. Senhor ministro, Vossa Excelência com a palavra.